senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do FAQ com o tema de Psicologia do Esporte. Eu sou Franklin Jefferson, psicólogo do esporte clínico. Sejam bem-vindos aqui ao episódio 91 do SagaCast, né? E com esse novo projeto, que vai ser o FAQ, que, para quem não conhece, FAQ basicamente é uma ideia de perguntas mais frequentes e a gente tentar trazer respostas aqui de forma mais simples e direta também. Então, basicamente, para esse primeiro episódio, eu acabei selecionando perguntas que são comuns que eu estou recebendo na caixinha, assim, tem uma certa semelhança e também que eu vejo que são demandas muitas vezes relacionadas à clínica. Eu trabalho com atletas, nesse caso aqui da psicologia do esporte vai ser o tema 1, mas a minha proposta é estar trazendo convidados também para esse novo projeto aqui. Eu quero falar de temas diversos com 2 ou 3 convidados, então vai ser não só um bate-papo único, mas realmente uma roda aqui, um momento de conversar com várias pessoas. A ideia, talvez o próximo FAQ vai ser com a temática ou de relacionamentos ou então de preparação para o vestibular, tá? Então depois eu vou até fazer uma caixinha assim do que vocês preferem e vai estar acontecendo no mês de abril. Mas bora lá. Para esse FAQ de hoje aqui, de Psicologia do Esporte, eu separei 7 perguntas. Na verdade, eu até recebi 2 delas recente, que eu tinha aberto uma caixinha de perguntas para o FAQ, o pessoal acabou respondendo e eu selecionei elas porque eu achei mais legal. E que eu vi que realmente é uma temática um pouco mais comum ali de ser perguntada. Achei bem interessante. Tá? Algumas são mais curtas, outras são mais longas. A primeira pergunta, tá, que foi uma das que eu recebi recente, foi quais processos são trabalhados na psicologia do esporte. Eu até respondi story, acho que uns 2 dias atrás, mas eu queria estar trazendo aqui. Bem, analisando como uma parte de experiência mesmo assim de trabalho, eu acho que dentro dos processos psicológicos, né, daqueles pontos do que a gente chama de psicológico, né, do que a gente chama de mental, eu acredito que a regulação emocional, sabe, a forma que a pessoa lida com as emoções, assim como a própria inteligência emocional, é um dos temas principais a ser trabalhado, sabe? Os atletas muitas vezes, as pessoas em geral, não têm tanta habilidade assim em estar lidando com as emoções e a variação principal das emoções. Então, principalmente no momento de competição, você saber regular suas emoções é algo que impacta muito no seu desempenho. Além disso, autoconfiança também é um ponto assim muito comum, tá? Tanto em excesso quanto muito reduzida. Concentração, sabe? O treinamento e habilidades psicológicas de maneira geral, acho que é o ponto-chave do que diferencia um trabalho de psicologia clínica de um trabalho de psicologia do esporte. Tá? Dentro da psicologia do esporte, a gente faz muito treinamento e habilidades focado realmente em buscar mais performance. Ter um cuidado com saúde mental é essencial, mas realmente é feito um treinamento a partir de algumas técnicas, como as mais comuns, que é a própria visualização / mentalização ou diálogo interno. São muito comuns e úteis para vários desses processos psicológicos, como a própria regulação emocional, a concentração, a autoconfiança, dentre outros. Tá? Comunicação, liderança também são bem comuns, mas eu acredito que um trabalho com atletas de modalidades esportivas, principalmente dentro de contextos esportivos, faça muito mais diferença em si do que um trabalho individual ali. Casos à parte, tá? Mas regulação emocional eu diria que seria o principal processo mais comum de ser trabalhado. Certinho? A segunda pergunta que eu acabei recebendo foi sobre como deixar a mente mais forte. Bem, essa pergunta ela é bem interessante. Eu não gosto muito desse termo mente forte, sabe? É muito mais de marketing em si do que realmente algo prático. Mas a ideia de uma mente forte, eu acredito que seja mais uma mente que você consegue desenvolver certas habilidades psicológicas, como as anteriores que eu comentei. Sua capacidade de concentração, sua capacidade de regular suas emoções, sua confiança em fazer algo. Eu acredito que quando você desenvolve essas habilidades, assim como também sua inteligência emocional, que eu acho algo muito importante, está ligada à própria regulação emocional, porém, está mais também ligada à ideia de você entender as emoções dos outros e também como se portar em relação às suas emoções e também a dos outros. Então, quando você desenvolve todas essas habilidades, você se torna uma pessoa que tem uma mente mais forte, mente mais resiliente também. Você sabe lidar com situações adversas e tomar boas decisões, mesmo em momentos de caos, digamos assim. Acredito também que uma rotina saudável, tá? É um ponto muito importante. Se você começa a cuidar mais da sua saúde física também, somada mental, você começa a dormir melhor, tudo isso é um somatório que vai te deixar muito mais forte, certo? Se você está bem fisicamente e mentalmente, você consegue ter muito mais autonomia ali para lidar com situações adversas e naturalmente a gente chama isso de mente forte, tá? Como eu falei, não é um termo que eu acabo preferindo usar tanto, mas que ele é útil de maneira geral, porque as pessoas acabam comentando. Não necessariamente você precisa de terapia. Eu acho que é importante ressaltar isso, nem todo mundo precisa de terapia, porém, é mais fácil com a terapia.
com acompanhamento psicológico é muito mais fácil você desenvolver essas habilidades, porque você vai ter alguém direcionando você durante esse processo, certo? Então, só deixar a situação, a experiência à tona, talvez resolva, mas talvez leve muito mais tempo e seja muito mais difícil, porque você não vai saber olhar tanto para pontos que você deveria estar olhando. O psicólogo ajuda nesse processo, sabe? De olhar exatamente aquilo que realmente precisa de atenção. Ele vai ajudar com uma terceira pessoa ali, vendo a situação com você. Certinho? Então, essa seria, acho que, a resposta mais direta, mas também completando um pouco sobre a ideia de mente forte, que é uma pergunta muito comum. A terceira pergunta aqui do FAQ de hoje é sobre como melhorar a minha insegurança. Essa também é muito comum, também é ligada, às vezes, ali à questão do medo mesmo de competição. E bora lá. A insegurança, o ponto principal é, qual a origem dela? O que te levou a se sentir inseguro em algumas situações? E ao mesmo tempo, entender, ok, quais são os seus objetivos, quais são os seus valores de vida, o que você busca alcançar. Porque o ponto que a gente tem que chegar é o quanto essa insegurança e esses valores, esses objetivos, eles são contrários. Se você percebe uma contradição muito grande entre eles, isso é que está causando sofrimento em você. Então essa insegurança aqui, ela não está sendo boa. Tá? Talvez o medo em algumas situações seja positivo. Tá? O medo nem sempre é ruim. O medo ali é uma emoção como todas as outras e tem um motivo para estar surgindo. Porém, o ponto é o quanto esse medo / insegurança está fazendo você sofrer. E a partir disso, vamos tentar entender e modificar esse conceito que você criou sobre si mesmo que leva você a sentir essa segurança. Muitas vezes você sente segurança, por exemplo, de falar em público com medo que os outros julguem você. Mas realmente todo mundo vai julgar você. Talvez até julguem, mas o quanto isso realmente afeta em você desempenhar o falar em público. E isso pode ir para contextos de não querer errar em uma competição. A nossa temática aqui é psicologia do esporte. Então, quanto esse medo de não querer errar e cria essa segurança de fazer algo diferente é positivo. Então, essa ideia de confrontar o conceito que você criou sobre si é muito importante nesse processo de lidar com insegurança, que é a pergunta aqui do momento. Um ponto a seguinte seria, você vai ter que buscar se expor a situações que geram insegurança. É muito importante isso. Agora que você identificou essa contradição, é importante que você realmente busque ali de alguma forma ir se aproximando pouco a pouco desse processo que vem causando alguma segurança. Então, assim, falando para o público de atletas, momento de treino é o momento de você aproveitar. Eu até respondi uma caixinha, acredito que ontem, de um atleta que tem medo, tal, não vê que está evoluindo e muitas vezes é necessário você estar se desafiando e se colocando ali em um contexto diferente para você sentir que, opa, talvez isso aqui, fazer dessa forma diferente, tentar fazer diferente em treinos, seja uma oportunidade, uma abertura para que chegue em competições e eu tenha mais ferramentas. Então, é importante você confrontar a sua insegurança desde os momentos de treino. Talvez seja uma insegurança mais voltada para competições. E sim, você vai ter que em algum momento participar de uma competição para vencer essa insegurança, certo? Por fim, cada vez mais você tem que sempre reforçar esse comportamento seu de estar se aproximando daquele eu que é contrário à insegurança. Não sei se fez sentido, mas a ideia é que, assim como você vai pouco a pouco se afastar daquela ideia que te causa insegurança, você também vai se aproximar do contrário disso. De uma pessoa mais segura, uma pessoa que acredita mais no seu potencial e naturalmente vai desenvolver sua autoconfiança. Então, é todo esse caminho de entender a origem da insegurança e ao mesmo tempo confrontar ela com os seus valores, com o que você acredita, com os seus objetivos. Depois disso, você perceber esse conceito que você criou a partir da insegurança e o quanto ele está contrário a esses valores. E a partir disso, ir se aproximando pouco a pouco desse eu ideal que você busca se tornar, que vai de encontro, na verdade, contrário à insegurança. Certo? Opa! Cardoso mandou uma pergunta bem legal aqui. Sou atleta de futebol. Como ter uma mente blindada em relação aos dias ruins e a crítica negativa? Cardoso, até acabei de responder uma pergunta semelhante a isso, mas eu vou voltar aqui, porque eu falei muito da questão de mente forte, né? Mente blindada. Cara, é o seguinte, essa ideia de mente blindada está muito ligada ao quanto você consegue desenvolver sua própria resiliência ali e desenvolver algumas habilidades que são importantes. Então, assim, você
não o primeiro passo para você lidar com dias ruins e crítica negativa é ter essa consciência que aquilo que estão trazendo para você, aquela situação, ela reflete realmente o seu eu total. É você confrontar isso. Você analisar, ok, em momentos de competição, algum dia ruim que eu não estou conseguindo desempenhar bem, algumas críticas que estou recebendo, eu não estou sentindo que eu estou evoluindo, que eu estou conseguindo ajudar a equipe. Mas o ponto, Cardoso, seria você entender que até que ponto vale a pena eu estar escutando isso? Você tem que aprender a tirar o ponto bom, sabe? Vamos usar o exemplo da peneira. Você realmente saber peneirar ali quais informações são úteis ou não. Muitas vezes você vai precisar ouvir críticas, certo? Por mais que elas não pareçam construtivas, é muito difícil a gente diferenciar isso. Mas você ter essa consciência do que você precisa estar melhorando, do que você precisa estar aperfeiçoando, é muito importante. E pouco a pouco você ir trabalhando isso, tá? Desenvolver algumas habilidades, como você saber regular sua emoção, saber lidar melhor com as situações de momento que você não está conseguindo jogar tão bem. E ok, o que são esses dias ruins? Você não conseguiu jogar bem por quê? Foi alguma questão física? Foi alguma questão de falta de confiança, de insegurança? É importante você ter essa consciência. A consciência de por que não fui tão bem é importante. E a partir disso você entender o que você precisa estar melhorando. Uma mente blindada não é uma pessoa que não escuta nada, sabe? Um surdo que nada me afeta. Porque, cara, você não quer ser tão blindado assim. Sabe por quê? Porque se você se tornar um cara muito fechado, talvez isso faça você parar. Você não vai evoluir mais como profissional. Você muitas vezes precisa sim estar ouvindo um pouco ali orientações, críticas que vão fazer você talvez melhorar em algum ponto que precise realmente melhorar. Tá? Todo mundo dentro do contexto esportivo e fora dele precisa estar em constante evolução. Então, você ter a consciência daquilo que precisa melhorar e que você está se esforçando para isso, naturalmente, esse esforço, essa dedicação, esse foco que você criou, vai criar essa blindagem para críticas que são inúteis. E para dias ruins. Nem todo mundo vai jogar bem todo dia, nem todo mundo vai vencer todos os dias. Tá? Não existe isso. Mas você entende que, ok, o que eu venho construindo, por mais que esse dia não conte aqui, mas o que eu venho construindo em treinos, em outras competições, em outros jogos, sim, tá mostrando que eu estou conseguindo evoluir e crescer cada vez mais na minha carreira. Beleza, cara? Valeu aí pela pergunta. Deixa eu até olhar se tá por aqui. Tá por aqui. Valeu. Seguindo aqui o FAQ. Próxima pergunta é: tem como evitar a ansiedade antes da competição? Pô, essa é muito comum. Acho que recebo por semana uma dela pelo menos. Porque é comum, da mesma forma como a insegurança, a ansiedade tá ali sempre presente em momentos de competição. E faz total sentido, tá? A ansiedade realmente, ela tá muito junto ali, dentro do momento de competição. E até certo ponto a ansiedade é positiva. Acho que é um erro que muitas pessoas às vezes criam, é entender que a ansiedade é algo que deve evitar ao máximo. E não. A ansiedade e o nervosismo, tá? São bem semelhantes. Basicamente, eles têm uma função muito legal de ativar você, deixar você mais pronto para algumas situações. Então, não é de todo mal você se sentir ansioso. O momento é você saber quando se sentir ansioso e a quantidade certa. Então, assim, primeira dica: para não sentir antes da competição tão ansioso, se organize. Criar uma rotina pré-competição. Eu adoro isso, sabe? É você realmente criar uma rotina até para se blindar, sabe? Você realmente, ok, nada vai tirar meu foco. Eu vou conseguir chegar aqui e evitar todas as situações distratoras. Então, teve um atleta mesmo que eu trabalhei que eu falei, cara, é o seguinte, antes da competição, fala com sua esposa e diz para ela não brigar por nada. Por quê? Porque muitas vezes ele ia para a competição pensando numa discussão que ele teve de manhã antes do jogo. Não é ideal. E um acordo que ele fez, que olha, eu vou ter jogo, a partir desse momento até o jogo, a gente não discute nada, vamos tentar ao máximo aqui eu chegar com a mente limpa, leve, e depois pode cair em cima. Mas a ideia é essa, você criar todo um protocolo de eu gosto de usar exemplo de criança indo para a escola no primeiro dia de aula. Já deixa a roupa separada no dia anterior, já tem definido o horário que vai sair certinho, já toma um banho, toma aquele café da manhã mais reforçado. Primeiro dia de aula, tente lembrar aí. Se organiza perfeitamente.
Não é aquele aluno na última semana de aula, é o aluno na primeira semana de aula. Isso tem que ser um atleta antes da competição. Para evitar ansiedade, tudo tem que estar no lugar. As canetinhas no estojo, o livro na pasta. No primeiro dia nunca vai levar o livro errado. Por quê? Porque ele se preparou. Teve toda uma rotina ali, toda uma preparação. Dormiu bem, se alimentou bem. Até pode ter dormido um pouco ansioso, não o seu máximo performance, mas conseguiu fazer o mais próximo ali do que seria uma rotina pré-competição. Sem contar também fazer um bom aquecimento, fazer toda uma preparação mental ali antes da competição. Tudo isso, quando é pensado de forma anterior ali ao momento da competição, evite muito a ansiedade. Porque você está evitando qualquer situação que vai te distrair, vai te irritar. Então é importante ter essa consciência. Beleza? Acho que é Aisa Schmidt. Olha, eu vou deixar a sua pergunta um pouco para depois, tá? Mas pro final, não sei se você tá aqui. Eu vou só tô respondendo só algumas perguntas aqui direto que eu tinha separado já, que a pessoa tinha colocado na caixinha, que é mais voltado pro público atleta, e aí no finalzinho eu posso estar respondendo você, e aí tenta me trocar mensagem. Vou até tirar um print aqui, te mando mensagem no direct também, mas eu vou responder no finalzinho, tá? Falta algumas perguntas só. Eu acho que 3. Certinho? Só para não afetar aqui a ordem. Porque o tema tá mais voltado para atleta e tal. Outro ponto também, ainda falando só da ansiedade, é que muitas vezes eu percebo que os atletas eles ficam preocupados com a questão de o que eu não treinei, o que eu não sou bom. Não é o momento. Se tem uma competição à sua frente, você tem que focar naquilo que você desenvolveu, naquilo que você vem treinando, naquilo realmente que vai te aproximar de trazer um resultado. E não necessariamente você acabar focando no que você poderia ter melhorado. Não é o momento. Num pré-competição, lá muito anterior, assim, no início de temporada, ok, eu acho perfeito isso, vamos pensar no que você precisa melhorar. Mas para a competição, esquece. Foca naquilo que você é bom. Não vai inventar moda agora, uma semana, um dia antes da competição. Deixa tudo isso para o pós-competição. Não importa se venceu ou perdeu. No pós-competição você tem que fazer uma análise crítica do que você achou da sua competição, do seu desempenho. Não se baseia apenas no resultado, mas em desempenho. Ok, tal situação eu preciso melhorar, tais golpes, tais decisões. Tudo isso você precisa estar desenvolvendo no pós-competição ou no início de todo o processo lá de preparação. Certo? Não deixa para fazer isso uma semana antes que agora eu vou me preocupar com tudo que eu vim desenvolvendo. Que eu preciso estar melhorando. Próxima pergunta aqui do FAQ foi como me preparar para uma competição sabendo que vai ter cheio de caras gigantes, muito bons lá. Essa foi muito boa quando eu recebi essa pergunta. Tem um tempo, por isso que eu acabei trazendo ela aqui. Já recebi algumas semelhantes, mas a forma assim que o cara trouxe foi legal. Os caras gigantes. Porque assim, um ponto é, você pode controlar essas pessoas participarem da competição? Não. Não está no seu controle. Ah, mas são muito bons. Legal para eles, mas e você? O que você precisa estar melhorando para se tornar alguém tão bom quanto e ter a oportunidade talvez de vencê-los? Ah, mas eu não vou vencer. Ué, todo mundo tem um momento de perder, todo mundo tem um momento de poder conseguir estar ganhando. Então assim, você não pode controlar a participação deles. Você não pode controlar o desempenho deles. O que você pode controlar, o máximo possível, é o seu. E tudo que você vem fazendo, se preparando para o momento da competição. Então, tudo que você vem treinando, desenvolvendo, seja a parte física, que vai contar musculação, sono, alimentação, sua rotina, técnico, tático, psicológico, tudo isso são coisas que, até certo ponto, estão no seu controle. Que você consegue estar desenvolvendo. Outros aspectos, como a participação ou não de algum cara que é o campeão brasileiro, não está no seu controle. É uma decisão dele. É ele que está preocupado. A decisão sua é o que eu posso estar melhorando. Então, assim, outra questão da avaliação é como está o seu desempenho. Não usa métricas de vitória, de derrota, de prêmio, de medalha para você avaliar, porque isso são resultados. E resultado, muitas vezes, depende dos outros. Então, uma situação que você é um nadador, você vem treinando e na prova você bate o seu recorde. Talvez seja até o recorde do seu estado. Ninguém nunca bateu esse número. Só que na raia ao lado tinha um outro cara. Vocês não se bateram, ele está na raia dele, fazendo a prova dele. E ele conseguiu bater o recorde e foi melhor do que você.
Parabéns para ele, parabéns para você. Você fez o seu melhor desempenho. Mas ele, naquele momento, ele conseguiu ir um pouco além, por diversos fatores que a gente não tem o controle. Você conseguiu dar o seu melhor. Isso é inegável. Você vai ficar frustrado? Com certeza. Não tem para onde evitar. A gente não tem como ter controle dessa emoção. Mas, numa avaliação mais crítica, você percebe que, ok, eu dei meu máximo, eu sinto que eu fui bem. Eu estou satisfeito com o que eu consegui entregar. Certo? Então isso é um ponto importante. Você ter essa consciência que essa experiência foi satisfatória, realmente dediquei o que eu poderia dedicar aqui, consegui fazer o meu máximo, mas tem coisas que eu preciso melhorar. Perfeito, tudo bom. Bora melhorar para uma próxima temporada. Então, foca naquilo que você pode controlar. 2 perguntinhas finais aqui. E aí depois, deixa eu ver aqui. Tem a da Aisha. Acho que é Aisha que pronuncia. O PSI só atende atletas ou outras pessoas da equipe técnica? Eu acho a pergunta interessante, sim. Em trabalho em equipes é comum o psicólogo do esporte também dar orientações, fazer acolhimentos com a comissão técnica. É até importante, na verdade, o trabalho junto a eles, mas quando necessário também eles podem estar usufruindo ali do psicólogo e também de maneira individual, sabe? É muito comum os treinadores fazerem consultoria com psicólogos de esporte para tirar algumas dúvidas do que ele pode estar melhorando e não necessariamente a equipe dele vai ter como contratar um psicólogo, porque sim, é caro. A gente tem que ser sincero. Seria ideal que tivesse psicólogo de esporte em todas as equipes? Seria, mas é um investimento, tá? Que ao mesmo tempo eu acredito que o psicólogo de esporte não vai estar trabalhando em tempo integral ou meio período por um salário mínimo. Não faz muito sentido em relação ao mercadológico ali. Então, é investimentos. É um investimento que talvez faça diferença? Talvez. É a mesma coisa dizer que se tivesse psicólogo a seleção ganharia a Copa. Não ganharia, tá? Mesmo sendo um trabalho a longo prazo, mas não dá. E um trabalho jogado lá na hora, que o pessoal queria, bota o psicólogo aí. Talvez fizesse um pouco de diferença, sim, mas para resultado, são múltiplos fatores, gente. Não é só o jogador, não é um jogador, não é o técnico. Entende? É muitas decisões a serem tomadas. Então, sim, é importante. E muitas vezes os profissionais que trabalham no contexto esportivo acabam também buscando um psicólogo do esporte por entender um pouco mais da rotina e tal. Assim como também é muito comum um psicólogo do esporte, e eu também faço isso, por exemplo, de trabalhar com pessoas que não são do esporte, mas buscam uma performance semelhante. E por último aqui, fale sobre leões de treino. Eu adorei essa pergunta quando fizeram, eu até esperava que o momento fizessem também, porque o termo leão de treino ele é bem comum, mas está bem ligado à ideia de um atleta que é o melhor, 100% ali em treinos, é o cara que voa, sabe? Incrível. Vai ser o melhor atleta de uma seleção. Mas chega em competição, zero. Chega em competição, é ansiedade, nervosismo, erra. Então assim, se nunca trabalhei com um leão de treino, tá? É muito comum em equipe, como a gente tem uma demanda muito grande ali de atletas, sempre vai ter um leão de treino. Mas assim, em trabalho individual, eu acho que o mais importante seria a gente entender como esse atleta encara a competição. Acho que como é o ponto. Como ele encara a competição. Porque se esse atleta ele tem preocupações em excesso sobre o desempenho dele ser perfeito, e ele não pode errar, ele tem que ser o melhor, porque tem um peso aí por trás dele. Ele é o melhor dos treinos. Ele chega na competição e não consegue entregar isso. E naturalmente, por ele não conseguir entregar, ele também vai desenvolver esse medo de não conseguir entregar outra vez, essa insegurança. E ele não vai conseguir entregar nunca. Porque ele se vê de uma forma e ele encara a competição de uma forma que bota à prova lá todo o desempenho dele. Então, até que ponto a gente tem que saber como lidar com esse leão de treino? Porque é uma pessoa com muito potencial, mas ele tem que saber aplicar esse potencial. Então, assim, essa busca incansável por uma perfeição, que é muito ligada até com base no medo, sabe, de errar às vezes, da insegurança, não é o ideal. Ele tem que entrar realmente com confiança, com base no que ele treina, e não com medo de fazer diferente os treinos. Ele tem que usar os treinos como uma base que vai gerar essa confiança, que vai fazer ele chegar muito mais disposto e conseguir encarar bem melhor a situação lá de jogo, certo? Então assim, o trabalho com leões de treino, eu acredito que o principal foco é como ele encara essa competição. É tirar um pouco desse peso que ele acabou colocando em erros passados, situações passadas, e em ele ser o melhor nos treinos. E deixar ele mais leve, tão leve quanto ele joga em treinos.
Talvez ele não consiga entregar tanto igual ele entrega em treino. Talvez, mas dá sim para desenvolver muito bem. E, dando continuidade aqui, tem uma pergunta, agora sim, a da Aisha Schmidt. Só marcar aqui. Beleza, acabei as perguntas que eu tenho separado aqui do FAQ. Por onde comecei a estudar psicologia do esporte? Dicas para atuação. Tá, e dicas para atuação. Acho o seguinte, vamos lá. Eu comecei muito por livros, tá? Tô pensando primeiro na parte de estudo, né? Eu acredito que, assim, tem bons livros que são base, como o Weinberg, que é o de Fundamentos de Psicologia do Esporte, Weinberg e Gold. Tem também até o do Sam Milski, que acho que é Psicologia do Esporte, Teoria e Prática. Tá? São livros que eles são mais conceituais. O que é isso? Você lê ele 10 vezes, tem gente que lê ele 10 vezes. Não vai tornar você um melhor profissional. Ele não traz exemplos práticos, traz. Mas assim, são livros que eles são mais de conceitos. Vale muito a pena a leitura, você vai aprender muito ali de olhar a regulação emocional de uma forma aplicada ao contexto esportivo, de olhar a concentração também aplicada nessa visão do contexto esportivo, aprender sobre treinamento e habilidades psicológicas, mas você não pode viver com ele embaixo do braço e levar aquilo ali como um vade-mecum da lei e o que tem ali é verdade. Não, eu acho que vale muito a pena. Além disso, você também está explorando muitos cursos e plataformas. Eu vou até depois estar te mandando um link também, tá? Que é da Escola de Psicologia do Esporte, que é uma plataforma que eu acho bem legal. O Matheus até entrou aqui. Eu acho legal porque, assim, lá tem várias aulas que trazem aspectos mais práticos. Então, como trabalhar a raiva com o atleta. Tem, eu acho que uma aula de 18 minutos, que traz questões de como você lida com a raiva. É algo um pouco mais diretivo, que eu acho que combina muito com o estudo mais teórico, por exemplo, do Weinberg. Então, se você pega um estudo mais teórico para você começar a introduzir na área e, ao mesmo tempo, busca aulas, cursos gratuitos que tem bastante, até no YouTube mesmo, você consegue encontrar materiais que vão realmente acrescentar ali na sua prática como profissional. Porque você vai aprender, legal, eu aprendi a regulação emocional, mas tá, que momento eu aplico? Como é que eu uso? Assim como, por exemplo, tem várias e várias escalas e artigos sobre escalas para verificar ansiedade, por exemplo, pré-competição. Qual usar? Como corrigir? Sabe? Como dar o feedback? Então lá, por exemplo, tem vários conteúdos desse, também tem vários conteúdos extras, assim, sobre atuação. Acho que tem até um que é especialistas, que, por exemplo, tem acho que aulas sobre futebol e também sobre esportes. Então, se você se interessa na área, você vai ver tipo uma pessoa que já atua falando, tá? Sem contar que também tem a opção de supervisão, etc, que vale muito a pena, tanto para você que está se formando ou então se você já é formada, certo? Então, eu recomendo muito cursos e plataformas como essa, que eu acabo só assinante lá, eu vou te mandar depois o link, porque realmente eu vejo que é algo legal, é algo mais prático. Eu particularmente gosto muito disso, de quando a gente vê questões mais práticas. Dicas para atuação. Aisha, você está por aí? Eu não entendi exatamente o que você queria sobre dicas de atuação. Não sei se você já é formada ou não. Mas assim, deixa eu ver como é que eu pergunto. Sobre dicas de atuação, é mais de sentido prático ou de mercado? Não sei se você está por aí ainda. Oi? Não sei se tá. Então, depois eu posso estar falando com você no direct, tá? E a gente pode estar trocando uma ideia sobre. Vou até para te seguir aqui já. Porque aí pelo menos eu consigo entender melhor o que seria essa questão da atuação que você está perguntando, para entender o seu caso atual e tal, e a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Mas é isso, galera. Muitíssimo obrigado aí, todo mundo que participou desse primeiro FAQ. Também o pessoal que mandou as perguntas anteriormente. Eu acabei separando algumas mais antigas ali, mas que são comuns. E valeu, esse é o primeiro FAQ, temática de psicologia do esporte. Depois eu vou fazer até uma enquete assim, qual vocês querem que seja o próximo FAQ, sobre relacionamentos ou então sobre vestibulandos, tá? Alta performance para o vestibular. E talvez outro sobre produtividade. Acho que são os temas que eu vou estar puxando aí nos próximos FAQ. Valeu, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, você que viu a gravação, e a gente se vê em um próximo encontro aqui no SagaCast. Tchau, tchau.